Esse vídeo é um pouco diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês no canal. Porque hoje eu quero falar de uma experiência que eu tive ouvindo um certo louvor que foi lançado recentemente. É um louvor que Deus usa para nos marcar de uma forma tão profunda que palavras humanas parecem insuficientes para descrever aquilo que foi vivido. Você já passou por um momento em que a presença de Deus se tornou tão real que tudo ao seu redor perdeu importância? No instante que você não estava apenas ouvindo uma música, mas sentindo o próprio Espírito Santo ministrando diretamente seu coração? Bom, foi um pouco disso que aconteceu comigo quando eu ouvi o louvor a Jesus da Juliane Souza. O que começou como um momento comum de adoração se transformou em uma experiência que impactou profundamente a minha vida espiritual. Cada palavra cantada parecia carregar um peso de eternidade, revelando apenas não só quem é Jesus, mas também quem eu deveria me tornar diante dele. À medida que o louvor avançava, eu sentia como se Deus estivesse removendo distrações, quebrando barreiras e me conduzindo para um lugar de intimidade que eu não conseguia alcançar sozinho. Foi um daqueles momentos em que ficam gravados na alma e que nos lembram que Deus continua se manifestando de maneiras surpreendentes àqueles que o buscam com sinceridade. Enquanto aquele louvor ecoava, algo começou a acontecer dentro de mim. Não era apenas uma emoção, não era a sensibilidade causada pela música, mas uma convicção profunda produzida pela presença de Deus. Cada frase falava diretamente ao meu coração, confrontando áreas da minha vida que precisavam ser transformadas e despertando em mim um desejo ainda maior de viver para Cristo. A letra que fala sobre ter um coração igual ao de Jesus me levou a refletir sobre o quanto ainda existe em mim que precisa ser moldado, aperfeiçoado e rendido ao Senhor. Naquele momento eu percebi o contraste entre a perfeição do caráter de Cristo e as minhas próprias limitações, mas ao mesmo tempo fui envolvido pela graça que nos chama para perto mesmo quando somos imperfeitos. Deus me fez compreender a verdadeira vida cristã não consiste apenas em frequentar cultos, conhecer versículos ou carregar o título de cristão, mas permitir que o coração seja transformado diariamente até refletir o caráter de Jesus. Aquela adoração se tornou uma conversa entre a minha alma e Deus, um momento de entrega, arrependimento e gratidão e rendição que dificilmente eu vou esquecer. Foi nesse ambiente de profunda adoração que eu vivi uma experiência sobrenatural que fortaleceu minha fé de uma maneira extraordinária. A presença de Deus era tão intensa que parecia impossível ignorá-la. Meu coração foi tomado por uma paz que não pode ser explicada pelas circunstâncias. Uma certeza que Jesus estava perto, ouvindo cada oração silenciosa e contemplando cada lágrima derramada diante dele. Naquele instante, compreendi que Deus não procura apenas pessoas talentosas para cantar louvores, mas filhos dispostos a render completamente a sua vontade. Esse encontro me fez refletir sobre minha caminhada cristã, minhas prioridades, minhas escolhas e o quanto eu realmente desejava parecer com Cristo. Desde então, esse louvor passou a ocupar um lugar especial na minha vida, porque ele me lembra daquele momento em que Deus tocou profundamente minha alma e renovou dentro de mim o desejo de buscá-lo com mais intensidade. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar essa experiência com você, porque eu acredito que o mesmo Deus que me encontrou naquele momento de adoração continua transformando vidas, restaurando corações e revelando sua presença de forma poderosa àqueles que o buscam de todo o coração. O primeiro tema presente nesse louvor é a centralidade de Jesus. Em uma geração que constantemente tenta colocar o homem ao centro de tudo, a canção direciona completamente os olhos para Cristo. O clamor a Jesus não é apenas uma expressão emocional, mas uma declaração de dependência, admiração e rendição. A Bíblia nos mostra que Jesus deve ocupar o lugar mais importante em nossas vidas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18,
Paulo afirma que Cristo deve ter a primazia em todas as coisas. Isso significa que ele não deseja ser apenas uma parte da nossa rotina, mas o centro dela. O louvor nos confronta com uma pergunta profunda: Jesus realmente ocupa o primeiro lugar em nosso coração ou apenas recebe as sobras do nosso tempo, atenção ou até mesmo devoção? Essa reflexão nos leva a compreender que o Evangelho não gira em torno dos nossos desejos, mas da pessoa de Cristo e da sua glória. O segundo tema é o desejo por transformação espiritual. Quando o louvor fala sobre ter um coração igual ao de Jesus, ele expressa uma das maiores necessidades do cristão: ser moldado à imagem de Cristo. Muitas pessoas desejam as bênçãos de Deus, mas poucas desejam realmente ser transformadas por Ele. Entretanto, a verdadeira obra do Espírito Santo não consiste apenas em nos dar experiências, mas em nos tornar parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29 afirma que fomos predestinados para sermos conformes à imagem dos filhos de Deus. O louvor revela que a vida cristã não é apenas abandonar alguns pecados visíveis, mas permitir que Deus transforme intenções, pensamentos, sentimentos e motivações. É um convite para uma mudança profunda que começa no interior e se manifesta em todas as áreas da vida. O terceiro tema abordado é a santidade. Ter um coração semelhante ao de Cristo significa buscar aquilo que agrada a Deus e rejeitar aquilo que entristece o Espírito Santo. O coração de Jesus era totalmente comprometido com a vontade do Pai. Em João capítulo 8, versículo 29, Jesus declara: "Eu faço sempre o que lhe agrada." Essa afirmação revela um nível de obediência que desafia qualquer cristão. O louvor nos leva a refletir sobre a distância entre o padrão de Cristo e a realidade de muitos crentes que desejam os benefícios da salvação, mas resistem ao processo de santificação. Deus não nos chamou apenas para sermos perdoados, mas para sermos santos. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. O louvor desperta essa consciência de que seguir Cristo envolve transformação, renúncia e consagração diária. Outro tema extremamente forte também é a rendição diária. Ao longo da canção percebe-se um espírito de entrega, como alguém que reconhece sua incapacidade de viver a vida cristã sem a ajuda de Jesus. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo afirma que já não vive mais para si mesmo, mas Cristo vive nele. A rendição é um dos aspectos mais difíceis da caminhada cristã porque exige abrir mão do controle. Nossa natureza deseja comandar a própria vida, mas o reino de Deus funciona de forma diferente. Quanto mais nos rendemos a Cristo, mais experimentamos sua direção, sua paz e sua presença. O louvor nos lembra que não existe verdadeiro avivamento sem entrega e que não existe verdadeira intimidade sem renúncia. O quinto tema é a intimidade com Deus. A letra não transmite a ideia de uma religião baseada apenas em regras ou obrigações, mas de um relacionamento profundo e pessoal com Jesus. Esse aspecto está em perfeita harmonia com o ensino bíblico. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, Deus declara: "Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." A intimidade com Deus não é construída através de eventos esporádicos, mas através de uma vida constante de comunhão. O louvor desperta sede pela presença de Deus e nos lembra que nenhuma conquista material, nenhum reconhecimento humano e nenhum prazer deste mundo pode substituir a satisfação encontrada em Cristo. Quanto mais conhecemos Jesus, mais percebemos que Ele é suficiente para preencher os vazios da alma. Por fim, o louvor destaca o tema da identidade espiritual. O desejo de possuir um coração semelhante ao de Cristo está diretamente ligado à compreensão de quem somos nele. O cristão não foi chamado para simplesmente admirar Jesus à distância, mas para refletir seu caráter diante do mundo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo ensina que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Isso significa que a vida cristã é uma jornada contínua de aperfeiçoamento espiritual. O louvor nos lembra que nossa identidade não deve ser construída sobre opiniões humanas, títulos, conquistas ou emoções passageiras, mas sobre aquilo que Deus está realizando em nós. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nossa verdadeira identidade é revelada e mais o mundo consegue enxergar Jesus através da nossa vida. E para finalizar, na minha opinião,
Uma das coisas mais impressionantes desse louvor é que ele consegue ser extremamente lindo e ao mesmo tempo profundamente confrontador. Muitas músicas nos emocionam, algumas nos fazem refletir, mas poucas conseguem nos colocar diante de um espelho espiritual, como essa canção faz. Enquanto eu ouvia cada palavra, não conseguia apenas admirar a beleza da melodia ou da interpretação. Eu me via sendo confrontado pela realidade da minha própria vida. Porque é fácil dizer que amamos Jesus, é fácil afirmar que somos cristãos, mas desejar ter um coração igual ao dele é algo muito mais sério. Isso significa abrir mão do orgulho, da vaidade, dos desejos da carne e de tudo aquilo que nos afasta das vontades de Deus. E foi justamente isso que me marcou. O louvor não me fez apenas sentir algo, ele me fez pensar sobre quem eu realmente estou me tornando na minha caminhada com Cristo. Ao mesmo tempo em que ele confronta, ele também revela uma beleza indescritível, porque mesmo mostrando o quanto estamos distantes da perfeição de Deus, ele nos lembra que existe graça, existe amor e existe um Deus disposto a nos transformar. Em nenhum momento senti condenação ao ouvir esse louvor, senti na verdade um convite para me aproximar mais de Cristo, para abandonar aquilo que me impede de crescer espiritualmente e para permitir que Deus faça sua obra em mim. Existe algo muito especial em perceber que Jesus não apenas nos salva dos nossos pecados, mas também trabalha diariamente para nos tornar parecidos com Ele. Essa verdade é maravilhosa, saber que o Criador do Universo se importa com a transformação do meu coração e também do seu, e é algo que enche minha alma de esperança e gratidão. Por isso esse louvor não me levou apenas ao arrependimento, mas também à adoração. O que mais me impacta é que essa música não exalta sentimentos passageiros, mas aponta para uma realidade eterna. Ela me faz lembrar que o maior objetivo da minha vida cristã não é conquistar bênçãos, alcançar sucesso ou viver experiências emocionantes, mas conhecer Jesus e refletir seu caráter. Cada vez que ouço esse louvor, sou lembrado de que ainda tenho muito a crescer, muito a aprender e que muito a permitir que Deus transforme em mim. E por mais desconfortável que possa ser, existe uma beleza extraordinária nesse processo. É lindo perceber que Deus não desiste de nós, que Ele continua nos moldando e nos chamando para mais perto. Por isso considero esse louvor tão especial. Ele confronta sem destruir, corrige sem humilhar e nos conduz para uma contemplação ainda maior da beleza, da santidade e do amor de Cristo. É uma canção que não apenas entra pelos ouvidos, mas alcança profundamente o coração e deixa marcas que permanecem muito depois que a música termina. E depois de ouvir esse louvor e refletir sobre tudo que ele transmite, a pergunta que fica não é se a música é só bonita ou emocionante, mas se estamos realmente permitindo que sua mensagem produza transformação em nossas vidas. Afinal, de que adianta cantar sobre ter um coração igual ao de Jesus, se continuamos alimentando atitudes, pensamentos e desejos que são completamente opostos ao caráter dele? Muitas vezes nos emocionamos durante a adoração, mas saímos os mesmos. Choramos na presença de Deus, mas não mudamos nossas decisões. Sentimos o toque do Espírito Santo, mas não resistimos, mas resistimos ao processo de transformação que Ele quer realizar em nós. Talvez o maior propósito desse louvor seja justamente nos levar a parar por alguns instantes e examinar sinceramente quem estamos nos tornando diante de Deus. Por isso eu quero deixar uma reflexão para você. Se Jesus olhasse para o seu coração hoje, o que ele encontraria? Seus pensamentos, suas palavras, suas escolhas e suas prioridades têm se parecido com as dele? Quando as pessoas observam a sua vida, elas conseguem enxergar algo de Cristo em você? Ou apenas veem alguém que carrega o nome de cristão? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são necessárias. O Evangelho nunca foi um chamado para apenas admirarmos Jesus à distância. Ele é um chamado para segui-lo, imitá-lo e permitir que sua vida seja refletida através da nossa vida. Que este louvor não seja apenas mais uma música na sua playlist, mas uma oração sincera diante de Deus. Que cada palavra cantada desperte em nós uma fome maior pela presença do Senhor e um desejo genuíno de sermos transformados por Ele. E que ao final desta reflexão, o nosso clamor não seja mais por reconhecimento, mas conquistas ou mais conforto, mas simplesmente este: Jesus, eu ainda quero um coração igual ao teu, porque quando Cristo se torna o centro da nossa vida, tudo muda. E não existe experiência mais sobrenatural, mais bela e mais poderosa do que ser transformada à imagem daquele que nos amou primeiro.
Então é isso, meus irmãos. Esse é mais um vídeo que eu queria contar sobre a experiência que eu tive sobre esse louvor. E antes de finalizar, eu queria dar um aviso que infelizmente eu vou ter que dar uma pausa do canal, porque se vocês não perceberam, a minha voz tá meio rouca, acabei pegando uma gripe e infelizmente eu tive que ficar falando assim pelo resto do vídeo. Então infelizmente eu vou ter que ficar dando uma pausa aqui do canal, porque infelizmente minha saúde não tá muito boa. Mas se Deus quiser, em breve, se não demorar muito, eu já vou estar dando mais palavras e pregações aqui pra vocês. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Se você gostou dessa reflexão de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos ou para alguém que precisa ouvir uma mensagem sobre a Bíblia. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.